Você conhece o Deus a quem você serve? Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Ontem conversávamos ali na volta da comunidade terapêutica, e eu, a Valéria, Danilo e Carla, e os missionários ali, né, os estudantes de missão, nos disseram quantas etnias que nunca ouviram falar de Jesus, nem sabem quem é Jesus. 7 uns quebrados, né? Imagina, gente, 7 etnias, e cada etnia você põe aí centenas e centenas, milhares de pessoas atrás de cada etnia, que nunca ouviu falar Jesus. Uma coisa absurda. E nós ouvimos muito falar desse tal de Jesus, mas será que nós o conhecemos? Uma expressão bíblica que é talvez uma das mais conhecidas, né, se a gente for colocar nos top 10 da Bíblia, dos versículos, certamente Jó 42:5 estará lá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa expressão, a gente pode afirmar que é possível saber quem é Deus, mas ainda assim não conhecê-lo. Jó ouvia falar de um Deus, de um ser celeste, o qual ele deveria adorar, servir, ser temente, mas lá no fim da sua história, no capítulo 42, ele afirma, depois de tantas lutas, tantas dificuldades, perdas e ganhos, ele vai dizer que, olha Deus, eu só conhecia só de ouvir. Eu sabia qual era o seu nome, sabia que o Senhor existia, mas agora eu te vejo. Há uma diferença aí. Conhecer a Deus não é um ato isolado, estanque, mas um longo processo. E a nossa fé, ela é processual. Ela vai acontecendo devagarzinho, de pouco em pouco, num contínuo e permanente aprendizado. Assim como disse o profeta Oséias, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias 6:6. Quando Oséias afirma que nós conhecemos a Deus e precisamos prosseguir nesta jornada, nos passa exatamente essa ideia de que há mais para conhecer de Deus. Então, irmão, irmã, se você já está há 30, 40, 50 anos nesta igreja, se você nasceu nesta igreja, eu quero dizer para você que há muito mais de Deus para você, amém? E se você chegou ontem nesta igreja, há muito, muito, muito mais de Deus para você. Graças a Deus por isso. No começo do livro de Jeremias é muito interessante, porque lá pelo versículo 10, 11, Deus está falando com Jeremias o seguinte, ele começa falando com Jeremias o seguinte, e ainda, sabe, e ainda tem mais? É mais ou menos assim a expressão que está ali. Porque Deus já tinha feito muitas coisas na vida de Jeremias, ele já era um homem maduro na fé, e Deus diz assim para ele, tem mais. Amém? E o Espírito Santo de Deus diz para você nessa noite que tem mais de Deus para mim e para você. Amém? Mas pastor, está tão tranquilo e favorável a minha vida com Deus, mas tem mais, tem muito mais. Amém? E por isso nós usamos muita expressão transbordante, né? Sacudida, recalcada, transbordante, sem medida. Glória a Deus por isso. Jesus também questionou os seus discípulos a respeito do que eles pensavam sobre ele. Ele questiona os discípulos, olha, o que as pessoas estão dizendo de mim? Quem as pessoas dizem que eu sou? E mais que isso, o que vocês sabem de mim? E aí eles tentam lá responder de alguma forma, parece que Pedro chega mais próximo da resposta, mas ainda assim Deus diz para ele, olha, foi o Espírito Santo que te revelou esse negócio aí. Você mesmo não teria conta de fazer essa afirmação que eu sou o Filho de Deus. Mas por que para Jesus é tão importante nós o conhecermos? E por que eu iniciei essa pregação com esta questão? Se nós conhecemos de fato. Pois o fato de conhecer ou não determina se nós vamos conseguir ir até o fim ou não. O fato de eu conhecer ou não a Deus, ao seu Filho, determina se eu vou conseguir ir até o fim ou não. Ir até o fim com o quê, pastor? Com tudo. Se você vai conseguir completar a carreira do seu casamento, da sua vida profissional, dos seus sonhos, dos seus projetos ministeriais, se você vai conseguir ir até o fim com Deus. É determinante conhecê-lo.
Conhecer a Jesus, o que significa isso? O que é conhecer Jesus de verdade? E eu gostei muito de uma expressão de um biblista, e eu quero compartilhar com vocês. Não estou mandando zap não, que está no celular, tá? O biblista Nahum Sarna, ele diz o seguinte: na Bíblia, conhecimento não está essencialmente, nem mesmo primeiramente, enraizado no intelecto e na atividade mental. Em vez disso, é mais experimental e está embutido nas emoções, de modo que possa abranger qualidades tais como contato, intimidade, preocupação, parentesco e reciprocidade. Quando a gente vê na Bíblia a expressão conhecer, ela está nos remetendo não só a um conhecimento intelectual, mental, mas a experimentar. Então, na Bíblia, conhecer está ligado não necessariamente a pensar, a racionalizar, mas experimentar algo. Há uma expressão bíblica interessante, quando Isaac conhece Rebeca, e o texto bíblico diz então que eles se conheceram. E aquele conhecer, ali significa que eles tiveram uma relação sexual. E se experimentaram. Porque conhecer na Bíblia tem essa noção de intimidade, de contato, de ir além. Então, quando nós afirmamos que é necessário conhecer de verdade a Jesus, em outras palavras, estamos dizendo que nós precisamos experimentá-lo. Precisamos ter experiências com Ele. Porque tendo experiências com Jesus, nós conseguiremos ir até o fim. Amém? Você está comigo aí? Se você está aí, diga amém. Glória a Deus. O texto bíblico que nós lemos, lá de João, ele nos fala de mulheres que foram até o fim com Jesus. Literalmente, foram até o fim com Ele. Isso porque essas mulheres têm experiências com Jesus. E eu quero falar um pouquinho então dessas personagens que estão ali ao pé da cruz. São elas: Maria, mãe de Jesus, sua irmã, a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Há muita dúvida, mas os biblistas, historiadores, até pela informação bíblica que nós temos em Mateus, associam Maria Salomé, ou só Salomé, como irmã de Maria, mãe de Jesus. Então a tradição da igreja, a tradição bíblica, nos diz que Salomé era a irmã de Maria, mãe de Jesus. E esta mulher, ela é a mãe dos discípulos, posteriormente apóstolos, Tiago e João. Como sabemos disso? O texto vai nos dizer, lá em Mateus, que ela é casada com Zebedeu. E quando Jesus chama os 12 discípulos, ele diz, o texto diz, né, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Se ela era casada com Zebedeu, pela lógica, nós deduzimos aqui então que ela é a mãe de Tiago e João. Essa mulher, mãe dos discípulos, está ali ao pé da cruz, no momento da morte, no momento do sacrifício de Cristo. Lembremos que esta mulher também é aquela que se aproxima de Jesus em determinado momento do seu ministério e intercede pelos seus filhos. Qual é o pedido da mãe? Ô Jesus, o senhor está falando aí de um tal reino aí que o senhor vai ter. Será que dá para colocar os meus meninos lá do seu lado? Um à direita e outro à esquerda? Tem como? E aí Jesus está falando da cruz. Olha, eu vou beber um cálice que é muito amargo. Tem certeza que você quer isso para os seus filhos? E desse texto, ele está dizendo que aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus ele está aqui trabalhando com essa mulher a noção de reino de Deus. Porque no reino de Deus essa é a lógica. Muitas vezes aquele que é o bom, aquele que ganha, aquele que tem, aquele que pode, não necessariamente é o primeiro aos olhos de Deus. Mas aquele que é simples, aquele que não tem nada, que aos nossos olhos não tem muito para oferecer, muitas vezes tem uma predileção da parte de Deus. E essa mulher então, Maria Salomé, ela tem essa experiência com Jesus. E parece-me que ela entendeu o que Jesus estava propondo para ela a partir daquele pedido.
Se você quer caminhar comigo, se você deseja que os seus filhos caminhem comigo, você precisa mudar o quê? A sua mente. A sua forma de enxergar o mundo. Porque a forma como nós enxergamos é diferente da forma como Deus enxerga. Em outras palavras, é isso que Jesus está falando para ela. Você precisa mudar. E essa experiência marcou a vida dessa mulher. Ela muda os seus valores, ela muda a sua forma de enxergar o mundo. Então, aquele que era o rei dos judeus, o filho de Deus, sendo crucificado, sendo ali sacrificado, para ela estava fazendo todo sentido naquele momento. Porque ela entendeu que naquele momento Jesus era o último, era o mais desprezado. Palavras da boca de Jesus: eu vim para servir e não para ser servido. E naquele momento ele está se oferecendo, se servindo, como sacrifício vivo e agradável a Deus. Por mim e por você. Essa experiência que ela teve naquele dia ao pedir, interceder pelos seus filhos, marcou a vida daquela mulher. E quando Jesus entra na nossa história, entra na nossa vida, nós precisamos ter essa experiência de mudança radical de pensamento. Os nossos valores, os nossos critérios, as nossas prioridades mudam. E quem tem esse tipo de experiência com Jesus, consegue ir até o fim. Porque quando tudo está dando errado, quando tudo vai mal, quando a crise nos abate, nós dizemos assim: Senhor, eu não vou olhar com os olhos humanos, eu não vou caminhar pelo que eu vejo, mas eu vou caminhar pela fé, porque a tua lógica não é a lógica deste mundo. Ainda que tudo diga que eu vou perder, que não vai dar certo, eu creio que o Senhor vai me dar a vitória. Muda completamente a forma de enxergar a vida, o mundo e quem nós somos. E essa mudança que aconteceu na vida daquela mulher, na vida de Maria Salomé, foi determinante para que ela fosse até o fim com Jesus. A outra Maria, que está ali na cruz, é Maria, esposa de Clopas. E aqui nós temos mais uma dificuldade de tradução da Bíblia. Uma delas é que Clopas poderia ser também Alfeu. Seriam a mesma pessoa. E haveria ali, então, talvez uma dificuldade de tradução do texto bíblico. Há uma tese também que ele seria Cleopas, aquele discípulo lá do caminho de Emaús. O acordo que existe é que são todos a mesma pessoa. E que, se ela é mulher de Alfeu ou Clopas, e Alfeu é pai de Tiago, o menor, e não é de tamanho, hein? Quem deu risada, gabinete pastoral. Hein? Está dando risada agora, né, seu Odair? Só porque é baixinho. O missionário veio aqui, era menor que eu, arrasou, rapaz. Cadê o Cebola? Vou conversar com o Cebola depois. Então, se ela é esposa de Clopas, ela também é a mãe de Tiago, o menor. Também discípulo, apóstolo Jesus, conforme Marcos 15:40. Tiago, ele era o caçula. Ele tinha um irmão, José. O José não virou discípulo, só o Tiago. Ele era o caçula e também era mais novo que Tiago, filho de Zebedeu. Por isso, Tiago, filho de Zebedeu, ele é chamado de Tiago o maior, porque ele não era grande, ele era mais velho. E Tiago menor, ele era o mais novo, por isso o menor. Está dando para entender? É verdade. Agora pense comigo, irmão e irmã. Pensa no seu caçula, e você que tem mais de um filho. Você pega o seu caçulinha e fala para um rabi itinerante, um mestre itinerante, que era isso que Jesus era. E você confia na mensagem que esse cara está pregando e fala: pode levar meu filho. Cuida do meu filho para mim. Seja o mentor do meu filho. Alguma coisa parecida com o que Ana fez com Samuel. Ela dedica o seu filho lá no templo e deixa aos cuidados de Eli, para que ele doutrine, ensine, eduque o seu filho. Isso era muito comum naquele tempo, e ainda no Oriente é comum esse tipo de prática. Portanto, Maria, ela confiou a sua educação, a instrução de seu filho a Jesus. Ela entregou o seu filho caçula, o caçulinha, aquele que é protegido, aquele que é cuidado, que é mimado. Estou falando tudo isso porque eu não sou o caçula, eu sei como é que é. Quem não é caçula, levanta a mão. Quem é o mais velho? Vocês me entendem, né? Nossa vida é sofrida. O importante para nós, irmãos e irmãs, é
aquela mulher, aquela mãe, ela abre mão de algo muito precioso. Ela confia em Jesus. Ela confia na postura daquele homem, ela confia na pregação daquele homem, ela confia nos atos daquele homem, ao entregar, e a confiança era tão grande que ela entrega o seu filho para ser cuidado por Jesus. E esse voto de confiança de Maria, esposa de Alfeu de Copas, foi tão sério, ela confiou tanto em Jesus, que ela foi até a cruz com ele. Essa experiência de confiar nele foi tão grande, foi tão impactante, falou assim: eu confio tanto no Senhor, que eu vou até a cruz com o Senhor. O que a sua confiança em Deus tem te levado a fazer? Qual o tamanho da confiança que você depositada no Senhor? Porque quem confia vai até o fim, não desiste. Acredita sempre. Ainda que seja tudo estranho, pareça estar dando tudo errado. Poxa, mas Jesus falou para confiar nele, eu confiei, mas ele está aqui sendo crucificado. Mas eu vou até o fim com ele. Eu não abro mão de crer no milagre, no sobrenatural, na intervenção, no cuidado divino de Deus sobre a minha vida. Porque eu confio nele. Só entrega o seu filho quem confia. Quem confia. Coisa difícil que é você ter que deixar o seu filho para uma terceira pessoa ter que cuidar. E a gente só faz isso porque a gente confia. E aqui ter essa experiência de confiar em Jesus favoreceu, promoveu a sua ida até o fim, até o pé da cruz. A outra Maria também que está ali, que talvez é a segunda mais conhecida, Maria Madalena. Certamente uma das pessoas que teve das experiências marcantes com Jesus. Lembremos um pouco dessa mulher do encontro, do primeiro encontro que ela teve com Jesus. Prestes a ser apedrejada por conta do legalismo e da intensidade do seu tempo, da igreja, da fé, das pessoas que se achavam mais santas que as outras, ela se depara com a sensibilidade e com a graça de Jesus. E aquele momento ali é um momento de constrangimento para todos que estão ali. Todos são constrangidos pela postura, pelas falas de Jesus, porque ele diz, de forma muito simples e profunda: vocês estão certos, ela deve ser apedrejada. É isso que Jesus fala para aqueles homens. Mas, eu gosto de Deus. Sempre tem um porém de Deus para mim e para você. Porém, só deve atirar a primeira pedra quem não tem pecados. Constrangimento generalizado. A mulher, ela é liberta naquele momento, ela fica livre da sua morte física, mas principalmente da sua morte espiritual. Ela é perdoada. Irmãos e irmãs, que experiência tremenda, o perdão. O perdão que tira o peso dos nossos ombros e da nossa consciência. O perdão que nos libera da culpa, da vergonha, da tristeza, da inferioridade. Tudo isso foi anulado através do perdão, da graça de Deus que se manifestou naquelas atitudes de Jesus. Aquela mulher foi marcada, uma experiência definitiva para a sua vida. Quem teve essa experiência de se sentir amado, perdoado por Deus, entende do que eu estou falando. Como isso muda a nossa forma de pensar. Como isso muda a nossa história. Porque a pessoa que mais importa saber a opinião a meu respeito, diz que me ama e que me perdoa. Isso é libertador. Quem experimenta o perdão e a graça de Deus, consegue ir até o fim. Podem me julgar, podem me caluniar, podem fazer fofoca. Estranho, fazer fofoca do pastor? Não. O que você almoçou hoje? Eu comi uma feijoada hoje, gente. Eu não vou contar o endereço da feijoada, viu? Mas a coisa foi abençoada. Mas tem gente que almoça, às vezes, o pastor, né? Vamos começar a falar lá do pastor. Tá? Amém. Mas nenhum desse tipo de constrangimento, de culpa, de peso, de julgamento, privaram
aquela mulher de ir até o fim com Jesus. Quando Jesus fala para ela, vai, não peques mais, ela foi mesmo até o fim com Jesus. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus traz à nossa memória que nós somos lavados, nós somos sarados, libertos e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Não há mais peso, não há mais condenação sobre nós. Por isso, nós podemos ir até o fim, crendo que Ele vai conosco. Amém? Nos falta falar de Maria, a mãe de Jesus. E de todos os episódios que nós temos de Jesus com sua mãe, certamente esse é um dos que mais nos marca. O cenário é chocante. A mãe, vendo o seu filho, depois de horas de tortura, de humilhação, de escárnio, com pregos nos seus pulsos, nos seus pés, ensanguentado, já há horas ali naquela cruz, sendo hostilizado, humilhado, de todas as formas, e aquela mãe está ali. Parece-me que era coisa de família abrir mão dos filhos. Ela também abriu mão do seu filho. A humilhação, a dor, a sofrimento, e tudo isso é indescritível, irmãos e irmãs. O que Jesus passou ali, nem o Mel Gibson conseguiu colocar lá no filme dele. É muito peso, é muita dor. E o maior peso e a maior dor não foram das chicotadas, não foram dos cravos, mas sim do meu pecado e o seu pecado. Essa foi a grande dor de Jesus. E naquele momento de muita dor, e na cruz nós bem sabemos, ele consegue falar ali apenas 7 frases, curtas frases, e ele falou muito pouco, porque todas as vezes que ele tinha que falar, ele tinha que se apoiar nos pregos dos pés, para que ele pudesse se levantar um pouco, os seus pulmões serem oxigenados, e ele pudesse então falar. Porque crucificada, ela não morre de dor, ela morre asfixiada, ela não consegue mais respirar, por causa da posição. Então toda vez que ele vai falar alguma coisa, ele se apoia nos pregos dos pés. Vamos combinar que se eu vou ter que falar isso para falar, tem que valer a pena o que eu vou falar, não é não? E dessas poucas coisas que Jesus falou, uma delas foi impactante. Mexe conosco. Porque em vez dele pedir por misericórdia, por clemência, me tirem daqui, me ajudem, façam alguma coisa, ele se dirige à sua mãe e expressa uma frase desconcertante, revelando um aspecto do caráter divino que muito deve nos impactar, que é o altruísmo de Deus. Na hora da sua morte, ao invés de pensar em si, ele pensa e se preocupa com sua mãe. E não deixá-la desamparada. Ao que tudo indica, seu pai José já havia falecido, Maria, mãe de Jesus. E se o seu filho está morrendo, ela ficaria lançada à sua própria sorte. E Jesus, diante daquele cenário, onde tudo era desfavorável para ele, ele se preocupa com a mãe. Ao dizer para João, João, cuida da minha mãe, por favor, que ela vai cuidar de você também. Mãe, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Na cruz, Jesus pode ser quem ele sempre foi. Sempre colocando o outro e as necessidades do outro em primeiro lugar. Porque ele sempre cuida de nós. Na hora da morte, ele pensou em mim e em você, e não nele mesmo. Tudo isso, essas histórias, essas personagens, essas experiências, se encontram aonde mesmo? Ao pé da cruz. Todas essas histórias diferentes, experiências diferentes, levaram aquelas mulheres para o mesmo lugar, ao pé da cruz. E para mim, irmãos e irmãs, que quando nós conhecemos Jesus de verdade, conhecer Jesus de verdade, é ter experiências com Ele que vão nos marcar. Quando nós temos essas experiências, nós usamos a cruz.
O interessante é que o fim não é a cruz. Parece-nos que o fim é ali, que tudo que elas experimentaram com Jesus as levaram até a cruz, mas ali não é o fim. Amém? A cruz não é o fim. Essas mesmas mulheres que tiveram experiências com Jesus, que se encontraram ali ao pé da cruz, aproximadamente 3 dias depois elas se encontram novamente. E porque elas creram, porque elas tiveram experiências com Jesus, foram as primeiras a saber que Ele havia ressuscitado. Se você quer receber boas notícias, se você quer que haja ressurreição dos seus sonhos, dos seus sentimentos, dos seus relacionamentos, da sua vida financeira, da sua saúde, da sua vida profissional, precisa ir até o fim com Jesus. E para isso, é necessário que você tenha experiências com Ele. Só conhece a Jesus quem o experimenta de verdade. E essas pessoas, ao terceiro dia, sempre verão a glória de Deus. O fim nunca é o fim para aqueles que creem no poder da cruz. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos leve a termos experiências com o seu Filho, que marquem a nossa trajetória, a nossa vida e a nossa caminhada de fé. Amém?